Olá, olá a todos que estiverem chegando. Boa noite, sejam todos bem-vindos agora ou na hora esta live terminar, mas ficará gravada. Vamos esperar o Instagram avisar todo mundo. Enquanto isso, eu vou mandar aqui uns aviõezinhos para convidar as pessoas. Vamos ver quem é que chega até aqui para assistir a nossa live. Vamos ver. E agora, vamos ver quem entrou. Tá estranho isso aqui. Helena, Romana, Livena, sejam muito bem-vindas. Prazer ter vocês aqui. Vamos esperar, deixa eu ver aqui. Quem é que tá chegando? Ai, meu Deus, esse meu celular aqui tá meio chatinho. Livena, você está querendo mesmo participar, entrar aqui para falar com a gente? Oi, Isis, o Isis chegou, vou fazer um convite para o Isis. Confirma aí, Livena, se você está muito afim mesmo de entrar para falar com o chamando. Vamos ver quem é que vai querer entrar. Ah, Celina, nossa querida, chegou. Lucrécia, minha linda. Oh, que bom ter você aqui. Eu tô tendo que pegar o celular na mão para conseguir. Não é necessário? Tudo bem, então fica aí com a gente, Livena. Deixa eu ver se eu coloco aqui a Celina aqui para dentro. Entrar ao vivo. Cadê? Boa noite, Lucrécia, sua maravilhosa, incrível, oh, delícia. Celina, bem-vinda, minha querida. Vamos que vamos bater papo, falar de autoestima? Recorda que eu falei pronto agora. Eita, comunico. Tá conseguindo? Oh, não, agora deu. Achei que eu tivesse contando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o Isis. O Isis está por aqui também. Bem-vindo. Engraçado. Eu acho que chamei o Isis e eu vi. Ativou o vídeo. Eu já tô te vendo. Ah, ele está me vendo, eu não vendo. Celina, você está vendo o Isis? Eu tô vendo o Isis, mas um pouquinho. Oi, que coisa linda. Tá dando eco. Eu só vejo a Celina. Mas interessante, porque deviam estar aparecendo os três. Porque eu já fiz live até com 4. Eu não sei por que a gente não está se vendo. Mas não importa, vamos fazer de conta que a gente se vê. Vai dar pra certo. mim tá dando eco. Tá dando eco? Tá. Pra você também, Isis? Isis, tá dando eco aí você? Não. Ah, então tá bom. Então vamos fazer essa live. Nossa, porque pra mim o meu eco dá o eco do Isis. É o seu aparelho, então. É, deve ser. Hoje eu passei o dia lixado. O seu aparelho. E o que eu faço com isso? Fone de ouvido, vê se melhora, Celina. Deixa eu Para quem está assistindo, está aparecendo as pessoas. Que bom. Ah, que bom. Então, quem estiver entrando, olha, que sejam todos muito bem-vindos, gente, porque aqui, para mim, eu não consigo assinar para vocês, nem ver mensagens, porque não está rolando o meu feed.
Então, sejam todos bem-vindos e vamos falar de uma coisa tão importante que é a autoestima. Eu vou abrir o papo aqui falando o meu ponto de vista. Depois eu vou pedir para que a Celina... Tem? Vê lá se vai dar certo. Vai dar certo. A Celina dá o parecer dela e a... Obrigado. A Livena está falando aqui, ó. Teria que desligar o microfone, mas na live, bom, pode ser. Viu, Celina? A Livena está falando para desligar o seu microfone, você só liga na hora que você fala. Eu já não consigo nem fazer isso aqui no meu, porque por causa do celular. Mas, enfim, vamos, vai dar certo, vai dar certo. Então, gente, assim, a minha visão de autoestima. Para que a gente tenha uma boa autoestima, é fundamental a gente ter um profundo autoconhecimento. E por que isso é tão importante? Porque o nosso autoconhecimento geralmente é muito raso e é embasado em tudo aquilo que a gente sentiu durante a gestação, em tudo aquilo que a gente ouviu, principalmente durante a primeira infância. E como nesse período a gente não tem capacidade de raciocínio com análise, com capacidade de análise, com capacidade de discernimento, a criança absorve como verdadeira todas as falas dos terceiros significativos. Ela assimila como sendo verdades inquestionáveis o que o pai, a mãe, o sacerdote, a professora disseram que ela era. Ai, você é burra, você nunca vai aprender. Ai, você não sabe falar, fala direito. Todas essas falas para uma criança que ainda não conseguiu desenvolver a sua habilidade de análise, ela vai aceitar como verdadeiro. Então, na sua mente, o seu autoconhecimento é: eu sou burra, eu não sou capaz, eu sou incompetente, nunca vou dar certo na vida. Uma pessoa que tem esse tipo de crença a respeito de si mesma, ela pode ter uma autoestima saudável? Não tem como. Não tem como desenvolver uma boa autoestima se o nosso autoconhecimento é raso e embasado em crenças que, na maioria das vezes, são muito limitantes. Então, o primeiro passo para você construir uma autoestima saudável e poderosa é mergulhar no autoconhecimento. Buscar livros, buscar uma mentoria, buscar uma terapia, buscar tudo o que você possa encontrar para aprofundar de uma forma focada e verdadeira quem você realmente é. Quais são os seus princípios, os seus valores, os seus dons, as suas habilidades? Porque quando você descobre isso, porque muita coisa a gente tem de uma forma intuitiva, mas muita coisa fica envolto nesse véu de ilusão que são as nossas crenças limitantes. Então é muito interessante, eu já trabalhei demais com isso e eu via, mesmo na época que eu fazia análise de nomes, que aliás é uma ferramenta extraordinária para a gente aprofundar o autoconhecimento. Quem tiver interesse, vai lá na minha bio que tem um trabalho que é resultado de mais de 20 anos de pesquisa e de trabalho em cima de numerologia e de fonosofia, onde eu desenvolvi uma metodologia, fica muito fácil você descobrir quem você realmente é por meio do seu nome. É fantástico, gente. Assim como a gente traz no DNA toda a genética da nossa ancestralidade, nós trazemos no nosso nome todos os nossos dons, habilidades, as dificuldades, os limites, e isso nos coloca a clara quem somos nós de verdade. E aí, quando a gente olha, assim, com total isenção emocional, as nossas qualidades, as nossas habilidades, os nossos dons, nós falamos, caramba, eu nunca tinha percebido isso, eu nunca tinha me dado conta disso. Então, aí sim, eu começo a alavancar minha autoestima. E, ao mesmo tempo, eu tenho, como a autoestima está fortalecida, como o meu autoconhecimento é verdadeiro, eu posso olhar para as minhas deficiências, os meus limites, com compaixão.
Porque eu vou perceber, eu tenho sim muitas habilidades, mas eu tenho também algumas dificuldades. E eu consigo lidar com isso com muito mais serenidade. Então, no meu ver, é fundamental a gente ter um profundo autoconhecimento para poder desenvolver uma boa autoestima. E por que ela é tão importante? Porque sem ela, nós não temos autoconfiança. Quem é que confia em alguém que não conhece de verdade? Você confia, Celina, em alguém que você não conhece? Não mesmo. Se eu chegar perto, o trem é doido. Olha, está entrando noite. Olha, todos muito bem-vindos. Consigo acenar para vocês, Michele, querer todas as outras pessoas que estão entrando. E diz, como é que você confia em alguém que você não conhece de verdade? Bom, primeiro, né, vamos aproveitar esse lado para a gente poder fazer uma separação, né? Vamos usar a técnica do Jack, né, para partilhar as coisas. Adoro. Né? Então, veja bem, são duas coisas distintas colocadas no mesmo lugar. Quando a gente fala de autoestima, como o próprio nome já diz, significa o valor que você dá de você mesmo, né? Ou seja, qual que é a sua valorização em relação a si, né? Só que isso é dado para a gente, né? Como a Lourdes falou, a gente vai construindo isso a partir do que as pessoas vão trazendo para a gente. Então, se você é uma pessoa que foi desejada, você foi uma pessoa amada, bem cuidada, bem educada, você teve oportunidade de experimentar, né? Você teve oportunidade de fazer as coisas com leveza, com suporte dos pais, dos amigos, naturalmente a sua autoestima está recheada, completa, né? Lógico, se você, como a Lourdes falou, se você recebeu críticas, se você ouviu que você não presta, que você nunca vai conseguir, então o recheio da autoestima ficou comprometido. Isso é uma coisa. Agora nós, como que a gente se percebe na autoestima? Né? Como é que a gente se valoriza depois de adulto? Né? Porque essa é uma construção posterior. Em adulto, como é que eu enxergo isso? Como é que eu me posiciono na vida? Como é que eu estou livre para caminhar na vida? Né? Se eu me percebo, então, com dificuldade de falar, de expressar, né? de me respeitar, então aí sim eu vou ter que fazer um trabalho de reconstruir essa autoestima. Né? Aí sim, o autoconhecimento, as terapias, os processos, as ferramentas, né, que vão nos ajudar a fortalecer esse autoestima. Né? Então são duas coisas distintas. Aí você pergunta, você é capaz de confiar em alguém que você não conhece? Sim, desde que eu tenha uma autoestima fortalecida. Porque a gente não conhece todo mundo. Então, se a gente só vai confiar em quem a gente conhece, nós estamos rodados. Então, a autoestima fortalecida nos permite experimentar o novo, mesmo que a gente não conheça. Com certeza, e eu concordo com você. Só que tem uma coisa, sim, é o meu ponto de vista, né? Quando eu não conheço uma pessoa, por mais positiva que seja a minha autoestima, por mais autoconfiante que eu seja, eu sempre vou ficar com o pezinho atrás, até que eu venha a conhecer um pouco mais, de uma forma mais profunda, a outra pessoa. Aí eu decido, né, se eu confio nela ou não. Mas, num primeiro momento, por mais fortalecida que esteja a minha autoestima, eu não vou logo confiando em quem eu não conheço. É o meu ponto de vista. Celina, fala você, minha querida, fala um pouquinho. Olha, com duas Master Plus Advanced eu fico até constrangida. Mas, assim, na verdade, a Lourdes tem razão. Bom, eu me acho linda e me amo, então eu tenho uma tremenda autoestima, eu quero que se dane os outros, entendeu?
falando assim grosseiramente. Mas assim, na verdade, por mais simples que a minha vida tenha sido na infância, eu tive muito amor, muito assim, eu não consegui, calma, na próxima você consegue, não desiste, vai em frente. Então, assim, pais analfabetos funcionais mais cultos do que eu com titulação de escola. Então, eu tenho essa coisa de acreditar, tinha de acreditar, mas Maria Celina, acredito que durante o processo da maturidade, conforme eu fui ganhando experiência, porque envelhecer eu me recuso, eu fui ganhando experiência, eu fui percebendo que o ser humano é muito esquisito, então nós temos que ter uma parcimônia para acreditar. Você começa acreditando, mas, como se diz, com os dois pés esquerdos para trás e os dois direitos também. Porque eu tenho percebido que as pessoas estão muito alter ego, elas estão muito introjetadas para si mesmo. E o outro, que se vire. Então, eu acredito que nesse ponto de, como a Lourdes falou, de não acreditar no ser humano enquanto não conhecê-lo, eu acho que é uma forma que nós temos de prevenir a dor. Vamos dizer sim. assim, não sei, né? É uma forma que eu tenho de pensar sobre isso, porque eu coloco assim, pô, a cronologia pega a gente pesado, né? Quando nós vamos perceber, já foi. Então, eu não posso falar que eu estou pensando que é feio, mas assim, pega pesado. Mas a maturidade é fantástica, que eu sempre digo para os jovens adultos. Gente, relaxa, a maturidade vai te dar o que você precisa. Porque nesta fase, nos conhecendo, lógico que o autoconhecimento é fundamental. Conhecer-se é o princípio básico. E assim, nós vamos agora estamos fazendo o que não teríamos feito lá atrás. Mas Uhum. também fazemos agora o que jamais fizemos lá. Então, assim, eu acho que é um processo de amadurecimento, onde nós vamos trabalhando essa percepção do outro, nós começamos a perceber até na fisionomia ou mesmo no estereótipo da pessoa, se ela é confiável ou não. Não sei, eu tenho isso, eu bato o olho e falo, mas respeito até chegar no ponto. Nossa, isso é legal, às vezes nos decepcionamos, mas é legal até chegar no ponto. Então, assim, essa é a minha experiência da percepção da chegada, do aumento da idade e das situações a que nós levamos ao confiar, ao conhecer-se para conhecer o outro. Então, Celina, concordo plenamente com o que você está falando, mas tem uma coisa que pesa bastante, e não é só maturidade, é o seu nível de conhecimento e de consciência. Porque você falou, a gente percebe a pessoa até pela fisionomia, até pela postura, pela leitura, porque você já estudou sobre o assunto, então você já tem essa experiência, você consegue sacar com muito mais facilidade, né? Então, a mesma coisa, por exemplo, eu pego pelo nome, eu pego pela postura corporal, pela leitura corporal, pela fisionomia, eu consigo ir um pouco mais rápido naquela seleção, é confiável ou não é confiável, né? Mas, de qualquer forma, sempre num primeiro momento, isso é uma coisa fantástica que a maturidade traz. A gente aprende a ouvir primeiro, a observar junto com aquilo que a gente está ouvindo, para poder fazer a intuição fluir de uma forma que é muito mais tranquila na maturidade do que na juventude, porque a gente já tem
timing, né? Já tem essa experiência. A gente já quebrou muita cara, a gente já tomou muito tombo, a gente já confiou demais e se arrependeu. Então, naturalmente, com a maturidade, a gente vai desenvolvendo essa habilidade de estar um pouquinho mais atenta e observando antes de tomar uma postura em relação a outra pessoa. Então, isso é uma coisa que tem um peso importante e é fundamental, porque na maturidade passou do tempo da gente trabalhar o autoconhecimento, a observação do outro, a nossa autoestima e a nossa autoconfiança, né? Para isso, nós precisamos de bagagem, de conteúdo, de conhecimento. Por isso que eu fiz questão de convidar você aqui, que você tem uma bagagem extraordinária, e o nosso querido Isis, que tem outra. Então, juntamos aí as nossas bagagens para poder trazer um pouquinho para esse público maravilhoso, um tantinho daquilo que a gente tem, a percepção, o conhecimento para dosar o quanto pode ser importante cada observação que a gente faz, tanto a nosso próprio respeito, aprofundando o nosso autoconhecimento, alavancando a nossa autoestima, fortalecendo a nossa autoconfiança, quando olhando para o outro também e percebendo até que ponto a gente vai trabalhando isso de uma forma a respeitar os limites e até dar aquela... É tão gostoso quando você aprecia os dons e as habilidades das outras pessoas, fazendo um acolhimento disso, trazendo isso para a sua realidade e fazendo com que o outro saiba e sinta que você respeita as suas deficiências, você, assim, percebe e aplaude as suas qualidades, né? Isso traz um aconchego, isso traz uma harmonia entre as relações. Meu ponto de vista. Diga lá o seu, Isis, depois vem a Celina aqui falar mais um pouquinho para a gente. Então, deixa eu reforçar o que eu estava dizendo, porque para mim ainda continua na mesma história. Veja bem, o fato de eu confiar no outro não significa que eu vou entregar o meu pescoço para ele. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O que eu estou falando é o seguinte: quando eu tenho uma autoestima fortalecida, eu me coloco numa postura, né, plena de mim. E aí eu permito que o outro, o novo, chegue. Se eu estou com uma autoestima baixa, o novo não chega, porque eu tenho medo. Ou então eu vou cair no extremo, eu me entrego totalmente àquela pessoa sem nem pensar. Então a autoestima baixa, ela vai fazer com que a gente evite o novo, ou então, de uma forma translocada, que a gente se lance totalmente para ele. Agora, o que eu digo é, quando a gente está fortalecido, quando a gente tem o nosso valor, quando a gente sabe a nossa posição e a nossa postura, aonde quer que a gente vá e quem quer que chegue para a gente vai saber avaliar se aquilo é pernicioso ou não, se aquilo está fazendo mal ou não, se aquilo está nos desrespeitando ou não. Mas é um processo, né? É um processo. Mas precisa, é um requisito sine qua non. Você precisa ter uma autoestima fortalecida para que você avance, né? Depois eu vou contar uma experiência dos antropólogos para reforçar o que eu estou falando. E para você ter uma boa autoestima, eu vejo que nós precisamos nos conhecer. Você sabe que eu vi isso, conhecer-se a si para conhecer o outro. Em 1998, quando eu conheci a Lourdes, que comecei a ter aulas com ela e li pela primeira vez a apostila de florais. Então, foi algo que, assim, abriu um holofote na minha vida, porque trabalhar em hospital, pacientes terminais de câncer, você vê muitas perdas, né? Então, isso às vezes deixa a gente um pouco mais abatido, por mais que nós tenhamos a resistência, o amor, nós nos abatemos. Então, assim, quando eu aprendi
que você precisa se conhecer para conhecer o outro, eu encarei assim como uma abertura melhor para atender meus pacientes, melhor para trabalhar com os meus liderandos, trabalhar com os meus preceptores, enfim, de uma forma geral, isso porque para os jovens, né, que nós não temos só idosos aqui neste processo, né, idosos assim, não, adolescentes vintage, né? Então, assim, nós somos um pouco mais experientes, mas para os outros que, antes de você achar que conhece o outro, isso acho que a Lourdes vai falar daqui a pouco, nos relacionamentos. Antes de você conhecer o outro, você tem que conhecer a si mesmo. Porque senão você não vai conhecer o outro, depois diz: nossa, estou decepcionada, me enganou, me traiu. Porque você não percebeu o outro, porque você não se percebeu. Porque quando você sabe o que quer e você sabe o que não quer, automaticamente você tem essa junção para saber vale a pena ou não vale a pena, vou investir ou não, vou acreditar ou não, vou colaborar para o aprendizado ou não. Então, eu sou radical, Thaíses. Então, assim, a Lourdes já sabe que eu sou assim, mas eu sou bem radical em relação a isso, né, Lu? É interessante. Mas é isso que é importante, nessa troca, essa visão de cada um, né? Cada um aqui tem uma formação, né? Tem uma visão de mundo, e todos nós com riqueza de conhecimento, e isso é fantástico, porque é isso que permite essa troca que vai enriquecer aquilo que a gente está passando, né? Aquilo que a gente está transbordando para as pessoas que estão assistindo, mas é fundamental, porque olha que fantástico, você falou, quando a gente entra em relacionamentos, né? Nós nos conhecemos, né, há tantos anos, né, Celina? Quase, sei lá quantos, 20 e tralalá bolinhas, né? Eu e o Isis nos conhecemos há quase 10, então, ou 10, nem tenho muita certeza. Mas é interessante, porque todo relacionamento exige de cada um olhar que vai visar no outro aquilo que vai ser, para mim, objeto de atenção, de reconhecimento, de satisfação, de uma troca enriquecedora ou não. Porque eu não me dou bem com todas as pessoas que eu conheço. Eu respeito, considero como um ser humano, mas nem todo mundo faz parte dos meus relacionamentos, né? Dentro dos meus relacionamentos estão aquelas pessoas que passaram pelo meu crivo. Nossa, essa é legal por causa disso, essa é boa por causa daquilo. Porque ninguém é bom em tudo, e cada amigo tem uma troca interessante em alguma área da vida da gente, né? Tem aquele que é bom para viajar, tem aquele que é bom para ir no cinema, tem aquele que é bom para ir no restaurante, tem aquele que é bom para você desabafar, tem aquele que é bom para você tomar uma cervejinha. Cada um tem um gosto, cada um tem um papo, uma conversa, um interesse. Então, as pessoas com as quais mantemos relacionamentos, elas devem estar enquadradas em alguma dessas áreas, onde existe harmonia, compatibilidade, né? Então, é fundamental que você possa se conhecer para você ter certeza absoluta se aquela pessoa vai ser compatível com você ou não, para ter um relacionamento com ela. E seja o tipo de relacionamento que for, pode ser comercial, afetivo, pode ser social, pode ser até familiar, porque nem com todas as pessoas da família de sangue você tem uma empatia, você tem um relacionamento muito harmonioso. Você tem, sim, um relacionamento, respeita, aceita, mas falta afetividade, falta carinho. Por quê? Porque tem alguma coisa que não se encaixa, tem alguma coisa que não é interessante para quem está vivendo aquela relação. E isso é ser humano. Somos todos assim, não é? Isso
Isso faz parte da humanidade. Quando eu não me conheço, que eu me engano a respeito de quem eu sou, olha esta sacada. Eu me engano com o outro. Uhum. Consigo me ver, se eu não consigo me perceber, o que eu estou elevando, o que eu estou transbordando. Não diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio? Uhum. O que eu estou levando de mensagem para o outro é aquilo que está no meu coração, é como eu me sinto, é como eu me encontro, é como eu me acho. E não necessariamente a minha essência e quem eu sou de verdade. Uhum. Então, eu estou enganada a meu respeito e eu engano o outro a respeito de mim. Se eu estou dentro de um véu de ilusão, como é que eu olho para o outro? Uhum. Dentro desse véu de ilusão. Então, eu também não consigo captar a essência do outro. Eu não consigo passar num crivo e fazer uma análise muito sensata daquilo que eu posso ou não esperar do outro. Uhum. E eu vou me enganar com o outro, eu vou me iludir com o outro. O outro não está me iludindo, eu estou me iludindo com o outro. Uhum. Eu é que não tive olhos para ver, eu é que não tive a capacidade de perceber quem era realmente aquela pessoa. Porque ninguém muda da água para o vinho do dia para a noite. As pessoas se mantêm como são, elas podem, com muita força de vontade, querendo melhorar a si mesmas. Mas a maioria permanece na sua condição. E, pelo contrário, né? Quem não se cuida na maturidade vai até fortalecer mais as suas deficiências e dificuldades. Isso, infelizmente, acho que dá para a gente perceber, né? Não tem gente que a gente olha e fala assim, nossa, aquela pessoa envelheceu e está cada dia pior. Pior como? Mais ranzinza, mais reclamona, mais cheia de mimimi, porque não olhou para si mesma, não se trabalhou, não se percebeu, não desenvolveu um olhar verdadeiro a respeito de quem é. Então, isso é fundamental para que qualquer relacionamento transcorra em harmonia. Isso é o Lourdes falando, é o meu ponto de vista. Falem vocês agora. Será que o fato, isso já é um questionamento, talvez uma colocação, será que o fato de estar carente, por não se conhecer, por estar com uma baixa autoestima, acaba se jogando e achando que está certo, depois disso fui enganada, fui enganado, não era isso, o outro me enganou, a outra me enganou. Será que não é o próprio engano por carência, a falta de autoconhecimento, falta de uma elevada autoestima? Uma somatória disso acaba a pessoa se jogando e depois pondo a culpa no outro ainda. A culpa nunca é sua, é sempre do outro, né? Exatamente. Celina, você atende muita gente que eu sei. Muita gente, o Isis, muita gente. Quando eu olho para o passado e vejo, desde muitos anos, pessoas que eu atendi e que tinham saído de um relacionamento, às vezes até um casamento longo e tudo, depois que passa aquela primeira crise, a pessoa fala, eu não consigo entender como é que eu amei aquela pessoa. Eu não consigo entender como foi que eu me casei com aquela pessoa. Por quê? A pessoa não enxergava durante o conhecimento do outro e o relacionamento com o outro, ela não enxergava a si mesma, então ela punha todas as suas esperanças no outro. E ela vivia num relacionamento por carência, por necessidade, e não por amor. Então, quando ela começa a perceber quem verdadeiramente é o outro e quem ela é de verdade, quais são os seus verdadeiros princípios, valores, necessidades, desejos, interesses, ela perde o interesse no outro, porque ela percebe que ela tá numa ilha deserta, ela está navegando contra a maré sozinha, porque cada um tem a sua própria realidade e não existe uma harmonia, porque cada um está vinculado no seu próprio autodesconhecimento, na sua própria baixa estima, nas suas próprias carências. Então, quando a pessoa se dá conta, ela fala, gente, mas como é que eu pude fazer isso? Ou então fala, nossa, como ele me enganou. Mas ele não te enganou, foi você que se enganou com ele.
Nossa, É, não é? isso bateu na minha cabeça algumas vezes, que eu verdadeiramente cheguei a falar assim, o cara é um sacana, ele não se mostrou. Aí depois eu pensei, cara, como você é burra. Você é que não enxergou, porque estava ali o tempo todo, mas a ilusão, né? A ilusão fecha os olhos, né? Aí eu comecei a dizer o seguinte: o problema não era o outro, o problema não eram os meus maridos, o problema era eu. Tá. Grande descoberta, ainda bem que a gente percebe isso em algum momento, né? Isso diminui a dor, isso aumenta a responsabilidade, mas diminui a dor. Você Uhum, deixa de ser a vítima do outro e você sim. passa a ser responsável pela sua felicidade, por suas escolhas, né? Uhum, Vamos deixar o homem falar um pouquinho? Fala aí, uhum, Isis, tua vez, ó. Olha, eu compactuo plenamente, né, com vocês duas, porque é justamente isso. E nós fizemos uma live, eu e a Lutz fizemos uma live semana passada que falamos exatamente isso, né? Foi até uma dica que nós demos, né? Olha, antes de se meter em relacionamento, vá fazer terapia, vá se conhecer, vá entender quais são as suas carências, quais são seus medos, quais são suas dores, aquilo que você acha que está faltando. Porque enquanto você não conhecer isso, você vai projetar no outro a pessoa que vai entre aspas, te salvar. Você vai procurar o uhum, seu salvador, você vai procurar o seu príncipe encantado, né? E não tem nada uhum, disso, pessoal, não tem nada disso. Você está projetando a sua carência em cima do outro. E uhum, quando você está projetando carência, você só encontra porcaria mesmo, né? Então, é todo um processo mesmo de se conhecer, né? De uhum, olhar para você, de sua valorização, de você se amar, de você se respeitar, de você saber quais são os seus limites, uhum, até onde você pode ir, até onde você quer ir, como você quer ir, com quem você quer ir, né? Mas tudo isso a gente conquista nos conhecendo, uhum, procurando nos enxergar. Então eu compactuo, e não é radicalismo, não. É ser verdadeiro, é ser íntegro e pleno consigo mesmo, né? Quem que quer buscar tranqueira, né? Mas se você está na sua carência, se você está na sua uhum. falta de amor, se para você qualquer merreca serve, qualquer merreca aparece, Vai para a curva né? Se a do sua rio que lá valorização tem é um tão monte, baixa né? que uma migalha é suficiente, vai Uhum, aparecer migalha mesmo. Então vamos nos conhecer, vamos fazer terapia, gente. Vamos entrar num processo mesmo de conhecimento, olhar para as uhum, suas dores, curar as suas feridas. E aí, quando você uhum. estiver bem com você mesmo, em paz, pleno, aí você pode se lançar, porque aí o que você vai encontrar são pessoas igualmente saudáveis, né? Foi o nosso recado, né? E está aqui mesmo, é nessa toada mesmo. É, eu não pude assistir a semana passada porque eu estava muito ocupada comemorando o meu aniversário. Aí não deu tempo de chegar em casa, entendeu? Eu já pedi desculpa para Lu, mas tudo bem. Mas é assim. Mas na verdade é isso. As pessoas às vezes pensam que fazer terapia é para quem é doido, porque terapia é para quem não, sei lá, balela. Não, não importa qual a terapia. A gente orienta que, não, você não gosta da minha terapia, que é desbloqueio de causas, vai fazer uma terapia de constelação, vai fazer uma terapia de cristais, buscar e tentar pegar, eu gosto disso, eu quero florais, bora fazer uma terapia de florais, porque tudo isso, né, colocando que nós trabalhamos, vá ler um livro, o livro da Lourdes, cara, é fundamental para um autoconhecimento. Ela devia ter escrito esse livro há 20 anos atrás. Não, ela vai escrever agora que nós já ralamos a cara no chapisco, que nós já lutamos para chegar no que nós estamos. Mas, assim, os que estão chegando agora, vale a pena, que é o princípio básico do autoconhecimento. E aí você vai realmente buscar uma terapia, porque todos precisamos. E quem está assistindo a gente que não é terapeuta, pasmem, nós
fazemos terapia com o outro, porque Com certeza. nós não nos, como disse, é horrível isso, não nos terapiamos a nós mesmos, né? Nós precisamos de um outro terapeuta para nos ajudar. Então, eu tive uma paciente, uma cliente que falou assim: nossa, eu queria ser como você. Você é tão plena. Eu falei, minha querida, você não tem noção do tanto de terapeutas que me socorrem. Para eu poder te ajudar, eu tenho uma leva me ajudando, sabe? E é assim, todos nós precisamos do outro para nos ajudar nesse processo, né? Então, não é onda que nós estamos fazendo, nem fazendo marketing ou vendendo. Eu vejo esse processo como uma base de orientação, de informação para uma continuidade do outro, né? E não é daqui para cá, não. Quem me conhece sabe que eu sou bocuda, mas que eu faço o que eu falo e falo o que eu faço, né? Então, mais ou menos isso. É interessante isso que você falou, e é muito simples da gente ver o porquê. Por que que terapeuta precisa de terapeuta? Assim como o médico vai ficar doente, vai precisar de médico, o dentista vai ter dor de dente, vai precisar buscar um dentista. Então, não importa a profissão que você tenha, você é um ser humano, e ser humano precisa, sim, de uma terapia, por um período da vida ou para toda a vida, em momentos, certos momentos, diante de determinadas situações. E por que isso é tão interessante? Porque quem é terapeuta estudou para ser terapeuta, conhece os mecanismos, conhece o funcionamento, linhas de raciocínio, de temperamentos e tal. E é muito mais fácil você enxergar no outro do que em você mesmo. Se eu tiver um caroço aqui na minha nuca, eu não consigo enxergar. Às vezes eu posso até sentir, mas eu não enxergo. Ah, mas eu posso pegar um jogo de espelhos e refletir, mas no refletir eu vou alterar a imagem. Então eu nunca vou conseguir, estando dentro do problema, ter a perspectiva de quem está fora do problema. Então, se eu falo para você, Celina, tem um negócio aqui, olha para mim, o que é? Você vem atrás de mim e olha, você vai enxergar com clareza o que está acontecendo. Então, o terapeuta, ele tem uma visão de fora daquela situação. Então, ele está isento emocionalmente, que está dentro do problema, está envolto naquelas emoções, naqueles sentimentos. Então, ele está no olho do furacão, onde ele olha, ele só vê furacão. Ele não tem essa isenção, ele não tem essa facilidade de percepção. Ele está totalmente envolto no problema. E o terapeuta vem justamente para mostrar onde é que está o caminho, onde é que está a saída, onde é que está a janela, onde é que está a entrada de ar para aquela pessoa conseguir perceber, vamos dizer assim, a luz no final do túnel. É ela que vai fazer a caminhada. Mas o terapeuta é que vai dar condições, vai mostrar as ferramentas que ela pode usar para acelerar aquele processo e se libertar daquela dor emocional. Então, é fundamental ou fazer uma mentoria direcionada a desenvolvimento pessoal, ou fazer uma terapia, e não importa qual a linha terapêutica, eu trabalho com muitas, e cada um de nós trabalha com várias. Então, tem empatia com aquilo que lhe diz, que lhe traz mais próximo do seu entendimento do que é necessário para conquistar resultados interessantes. Então, cada pessoa vai também ter empatia com esse ou com aquele terapeuta, de acordo com as ferramentas que ele usa. Né? Tendo essa perspectiva, nossa, como a gente acelera processos para sair dessas dores emocionais, para transformar os resultados que a gente vai buscar na vida. Né? Marcelo, você está quietinho. Não, estou esperando a ordem aqui, porque tem uma ordem. Mas é muito interessante, é justamente isso, né? Nós estamos falando a mesma coisa, porque nós temos essa toada mesmo de poder enxergar a nós mesmos e o outro, né? E eu vou dar mais uma dica, né? A Celina deu uma dica, vou dar o nosso livro acabou de ser lançado com muitas experiências, né?
com muita bagagem, que também vai ajudar as outras pessoas a se reconhecerem, né? É fantástico, tá? Já tá fazendo merchan aqui. Deixa eu também. Peraí, conversem um pouquinho Isso. que eu vou pegar o livro para E é mostrar. bem interessante, porque hoje, por exemplo, hoje de manhã eu fiz atendimento no SUS, onde eu faço constelação familiar, e a tônica é essa. A pessoa não consegue enxergar ainda que ela tem uma baixa autoestima. Ela não Uhum, consegue se perceber quanto pessoa, né? E aí ela vai arranjando encrenca para onde ela vai, né? uhum, Ela vai procurando o amor do pai no companheiro, na vida, nos professores, né? Não, tudo isso é um processo, como a gente está falando aqui, da gente se encontrar primeiro. É o primeiro passo, né? Como a uhum, Celina me falou, conhece a ti mesmo. É o primeiro passo e o mais importante, olhar para você, né? uhum, Olhar para si. Aí só depois, quando você olha para você, quando você se reconhece e principalmente que você se aceita como você é, né? Aí sim você pode ter um olhar um pouquinho mais compassivo em relação ao outro. uhum, Senão, não tem jeito, só vai vir tranqueira mesmo. é. Então, E é, gente, olha e é, aí. é interessante, sim, né? Você falando do livro, porque as pessoas às vezes veem a nós, terapeutas, como pessoas que nunca tiveram problemas na vida. Nossa, nossa, nós tivemos uma vida plena, maravilhosa, e nós somos assim porque nós somos especiais. Nada disso. E o nosso livro, Heróis Implacáveis número 4, né, mostra justamente esse processo da resiliência, de você tem problemas? Todo mundo tem algum desvio, mas tudo é possível dentro daquele processo. Buscar ajuda, você aceitar que tem problemas, Fundamental. aceitar que precisa de ajuda, isso faz com que aquele problema fique bom até quando está ruim, porque você consegue reverter. Tá ruim? Tá bom, porque, cara, tô vivo, tô viva, tô. Ah, vai passar, tudo passa, né? Aprendendo, né? Estou aprendendo com isso, estou Sim. crescendo. Isso é fundamental, né? E se eu errei Então, agora, é uma é, vivência, é um aprendizado, né? Eu dizia sempre para os meus alunos, gente, nada é ruim, tudo é um aprendizado. Não foi legal para você esse momento? Pensa o que é que essa situação pode me trazer uma experiência para não tornar a acontecer. Então, é essa exatamente. coisa que fica, né? A resiliência é entrar aí mesmo. Problemas todo mundo tem, mas tudo pode ser revertido, literalmente, É né? por isso que a vida nos traz essas experiências, né? São oportunidades de aprendizado, de crescimento, de fortalecimento interior. Uhum. Então, esse livro aqui, do Editorial Casa, é um livro que eu, o Isis, a Celina e mais alguns amigos escreveram. Este livro, que vai ser reeditado o ano que vem, é o meu livro com a Celina, sobre o meu sistema de florais, que, para quem gosta da área, é fantástico. Uhum. Este aqui é o livro, gente, que é o resultado de mais de 20 anos de trabalho junto a análise dos nomes. Isso aqui é um. Eu posso elogiar muito, porque ele é baseado na numerologia. Quem inventou a numerologia foi Pitágoras, um dos maiores filósofos e matemáticos do planeta. Não Uhum. fui eu. E a Helene Blar, que foi quem é, foi a grande facilitadora da fonosofia, que é a frequência sonora de cada letra do nome. Então, como nós temos no nosso DNA toda a genética da nossa ancestralidade, nós temos nos nossos nomes todo o potencial que veio escondido, que veio ali disfarçadinho, esperando o momento para entrar em ação. Você, seu nome, seu destino. Está à venda na Amazon e em muitas livrarias. E esse aqui é um outro livro, aliás, esse foi o primeiro livro que eu fiz. Você, seu
Medo, Seu Instinto, que é sobre superação de medos, que também está na Amazon e todas essas livrarias online. Então, como diz, né, vamos fazer um merchan aqui das nossas contribuições, né, porque são trabalhos que são contribuições, né, livros são legados que a gente traz aquilo que foi tão bom na nossa vida, por meio de aprendizado, de experiência, às vezes até das nossas dores, mas que resultaram grandes conhecimentos, grande abertura de consciência, que é tão bom passar para o próximo, né? Diga lá, Celina, e diga lá, Isis, também, como é que você se sente a respeito dessa experiência de transbordar na vida do outro todo aquele arsenal que a gente acumulou durante toda uma vida e que agora, na maturidade, a gente tem a oportunidade de transbordar. Antes de falar isso, deixa eu dar uma pitada aqui, porque o que diferencia o adulto da criança é porque o adulto ele vai identificar que ele tem uma dificuldade e vai buscar recursos para resolver essa dificuldade. A criança vai sempre buscar alguém para resolver o problema por ela. Né? Então eu inventei duas coisas. Né? A gente tem sempre duas possibilidades de tentar resolver um problema. Pelo modo Chapolin e pelo modo adulto. O que é o modo Chapolin? O que é o modo infantil? É você reclamar, é você chorar, é você culpar os outros, é você falar mal, é você se descabelar. Não resolve nada. Não resolve nada. Então o adulto, o que ele faz? Ele olha, ele tem uma dificuldade, ele tem consciência que ele não tem capacidade para resolver aquilo, ele vai buscar alguém. Vai buscar um terapeuta, vai buscar um mecânico, vai buscar quem quer que vai ter recursos para resolver aquela dificuldade que ele está apresentando. Então, ser adulto é buscar também ajuda, conscientemente. Né? Então, vamos adultecer. E aí, pegando essa bagagem, porque Celina tem uma bagagem fantástica, Lourdes tem outra fantástica, eu sou o mais fraquinho aqui, né? Mas eu coloco lá a experiência, né? A gente coloca a experiência aí nesse livro para que as pessoas desfrutem, para que as pessoas observem que, sim, tem dificuldade, mas também tem possibilidades de solução, né? Quantas coisas não passaram pela nossa vida para que a gente pudesse estar hoje aqui falando para essas pessoas, né? É isso. Fale quantas coisas, quantas lágrimas, quantos choros, quantas dores nós não tivemos que passar para aprender com cada uma delas, para superar cada uma delas e para nos fortalecermos como seres em crescimento e evolução que nós somos. Né? Porque a vida inteira é uma escola, né, gente? É uma escola que não dá férias, não tem feriado. Ela está a todo momento nos provocando, desafiando, que é a forma que a vida tem de nos levar para frente. Então, olhar com olhos de gratidão, né, de aceitação, de acolhimento para essas oportunidades, para esses desafios que a vida traz, é uma forma também de minimizar as dores, né, e de nos tornarmos cada dia mais conscientes de nós mesmos, de trabalharmos ainda mais a nossa autoestima, de aprofundarmos cada vez mais o nosso autoconhecimento. Gente, eu tenho 72 anos de idade e até hoje, às vezes eu me surpreendo com coisas a meu respeito que eu nunca tinha percebido. Então, o autoconhecimento é uma coisa que não acaba nunca, é um buraco sem fundo. Eu acho que dava para fazer uma autoria do Heróis Implacáveis, né? Eu acho que sim. Uma autoria. Dá para sair, Respeito, três né? autorias do Heróis Implacáveis aqui, né? Cada um com o seu, misericórdia. Mas é isso. Gente, fica a dica. Está dando o nosso horário. Eu vou agradecer de todo o meu coração por todos aqueles que passaram por aqui. Quem tiver interesse nos meus livros, vai lá na minha bio, Lourdes B. Ganzelli. Clica na bio, vai abrir uma cortina com várias abas e lá tem os livros, tanto o livro físico como o livro virtual lá em PDF. E espero que
faça, como diz o Luiz Cláudio Gomes, que tenha sido tão bom para vocês, como foi para mim essa live, que faça diferença na vida de cada um, que abra a mente e o coração para novas possibilidades. Os seus agradecimentos, se tiverem alguns, as suas dicas, se tiverem algumas, Antes de e o encerrar, seu... deixa eu contar o caos, tá? Para apimentar a questão. Tem um ditado que fala o seguinte, né? Que o mundo não para a gente resolver nossos problemas, né? A gente tem que aprender a tocar pneu com o carro andando, né? E a gente vai aprender, não tem jeito. Mas tem um fato muito interessante, né? Vou contar bem rapidamente. Certa vez, nos anos 70, um grupo de antropólogos veio para o Amazonas para conhecer, estudar, né, a população indígena. Passaram uma temporada lá convivendo com os índios e eles ficavam espantados com a serenidade, a tranquilidade das crianças. As crianças, desde tenra idade, já iam para a floresta, já iam para beira do penhasco, subir em árvore. As crianças não tinham medo de nada. Caminhavam mesmo para dentro da floresta, às vezes sem a mãe, sem o pai, e estavam tranquilas, elas estavam felizes. E eles não estavam entendendo como é que isso era possível, como é que uma criança pequenininha estava solta assim no mundo. Eles começaram a estudar e eles perceberam que na tribo indígena, quando a mulher estava em trabalho de parto, tal, quando ela tinha criança, ela pegava o bebê, amarrava em volta do corpo, né? E o que quer que ela fizesse, a criança estava ali. Então, se ela ia lavar a louça, a criança estava ali. Se ela ia caçar, a criança estava ali. Se ela tomava chuva, a criança estava ali. O que quer que acontecia com a mãe, acontecia com a criança. Mas a criança, ela adquiria uma tal confiança de que quer que aconteça, minha mãe está aqui, que ela confiava plenamente na vida. Então a mãe foi apresentando as dificuldades, dificuldades naturais que acontecem com todo mundo, mas com leveza, dando esse suporte necessário para que a vida floresça. Então a criança, quando ela começava a andar, ela tinha plena confiança de que ela seria bem cuidada, bem guardada e assim por diante. Então essa confiança que a gente fala na ordem sistêmica, né? Confiar na mãe é confiar na vida, né? São os nossos pais que nos dão confiança para seguir adiante. E nós estamos falando disso aqui, de autoconfiança. Confiar na gente mesmo significa confiar nos nossos pais, confiar na nossa vida. E o que faltou? Quais são as nossas carências, né? Vem também daí, né? Então eu encerro essa participação com essa historinha, que é uma historinha verdadeira, né? E muito relevante e muito reveladora para que a gente possa se conhecer mais ainda, né? Agradeço a essas figuras aí emblemáticas, né? Lourdes e Celina já são donas do meu coração já faz tempo, porque eu admiro bastante. Que bom. Fico feliz e agradecida. Vocês moram no meu coração, pode ter certeza absoluta disso. Celina, estou decidida. Pegando a fala do Isis, é um alerta para as mães. A criança, mamãe, assiste esse filminho aqui no celular, né? Tô com fome. Ai, para de falar, toma, enquanto você come, vê o tablet aqui, ó. Não me incomoda, não. Isso traz a insegurança, porque a mãe, o pai não estão ali na hora que a criança chama. Quem está ali é alguém que não conhece, é uma tela. Então, isso eu sempre alerto as jovens. Não deem tela para sua criança. Participem, conversem com elas, interajam. Não precisam um dia inteiro, mas alguns minutos. Não é quantidade, é qualidade. E assim nós teremos crianças com menos mimimi, com menos medos e com menos mutilações na adolescência, automutilações na adolescência, né? Essa é a minha experiência como profissional, como pessoa, como adolescente vintage, né? Então, assim. Mas, gente, olha, agradeço muito. A Lourdes, amo você do fundo do meu coração. O Isis conheci agora pessoalmente. Já estou amando também, porque é da tribo, né? Os iguais se aproximam, falam a mesma língua. Então, gratidão a vocês por participar, por estar junto.
Gratidão a vocês dois que moram no meu coração, gratidão a todos que passaram por aqui, aqueles que vão assistir o vídeo, que eu espero fique gravado. Gente, uma linda e abençoada noite a todos. Amém. Namastê. Namastê. Boa noite, abraço. Tchau, tchau.